Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir. Isso aí. Glórias a Deus. Isso aí, Marcão. Amém. Obrigado. Graças a paz, irmãos. Bom dia. Vocês estão desanimados ou estão animados? Animados? Felizes aí? Com Jesus? Sempre? Com a seleção brasileira? Eita. Pelo visto. Ai, ai, ai. Mas é benção, irmãos. Que bom, né, estar aqui juntos novamente. Bom estar aqui com vocês de novo. Queria convidar vocês a fechar os seus olhos e orar junto comigo, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, de adoração que tivemos aqui. E nós queremos continuar, Pai, te adorando, Senhor, e recebendo, Pai, a Tua palavra. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor venha trazer uma palavra, Pai, para nós, que nos confronte, Pai, e nos ensine a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, a sermos, Pai, estarmos cada vez mais aliançados contigo, Pai, e aliançados uns com os outros. Deus, que o Senhor venha derramar, Pai, as Tuas bênçãos sobre nós nessa manhã, Pai, que nós possamos experimentar algo diferente nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha derramar algo novo, Pai, sobre nossas vidas. E, Pai, como nós oramos aqui, Senhor, nós vamos reforçar, Pai, que todo desânimo caia por terra, Senhor, que toda seta caia por terra, que todo espírito roubador da palavra caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que aqui nesse lugar, Senhor, somente a Tua presença vai estar. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, Pai. Amém. Gente, queria agradecer a todo mundo que orou por mim, né, pela minha... Eu não gosto nem de falar que é cirurgia, né? Eu gosto nem de falar que é cirurgia que me dá uma agonia. Eu tirei o siso, né, semana passada. Agradeço a minha sogra que estava ali comigo, que ela viu, né? O dentista tentou ali, né? Contra mim, né? Arrancando meu dente, mas eu sobrevivi, graças a Deus. Foi terrível. Mas estou vivo e aqui estou. Jesus amado. Pior que todo mundo falou pra mim, não dói nada. Aí chegou na hora, eu falei, gente, como não? Meu Deus do céu. Foi triste. Abra aí comigo, gente, em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Você que trouxe aí sua Bíblia, abre aí. Aqui nesse texto, nós vamos ver que Israel, eles acabaram de entrar na Terra Prometida, junto com a liderança de Josué. Então, eles acabam de entrar ali. E durante um período, durante anos, eles têm um período de fidelidade a Deus. Eles têm um período ali onde eles seguem exatamente aquilo que o Senhor determina para eles, né? Então, eles começam a ser fiéis a Deus, tendo visto várias coisas que o Senhor já tinha feito ali no meio deles. Então, eles viram o Rio Jordão se abrir, eles viram os muros de Jericó cair, eles viram as vitórias, né, milagrosas nas batalhas. Eles viram várias coisas que o Senhor fez no meio deles. Só que aqui, quando essa geração que foi fiel a Deus, eles morrem, aqui em Juízes 2:10 fala que levantou-se então outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que havia feito por Israel. Então aqui a gente viu um povo que estava sendo fiel a Deus, que viu os feitos de Deus, mas logo em seguida, quando eles morrem, vem a outra geração, e essa outra geração não conhecia Deus. E por que então que a gente está falando sobre isso? É que aqui a gente começa a ver uma falha geracional, não é verdade? O Senhor estava fazendo coisas através de gerações, então fez através de Moisés, fez através de Josué, fez através ali, né, daquele povo, e aí de repente a gente vê que os pais lá atrás, eles experimentaram Deus, os filhos, eles
ouviram sobre Deus, só que quando nós vemos nesse contexto, essa história que levanta uma geração que não conhece a Deus, a gente vê que há uma falha geracional e há uma desconexão. Então ali aconteceu um episódio de desconexão entre as gerações. Então a gente começa a ver que existe o lado ruim nisso, uma consequência nisso, que a gente começa a perceber que os netos esquecem de Deus. Então a gente viu os pais experimentarem Deus, a gente viu os filhos ouvirem sobre Deus, e depois a gente, consequentemente, por eles não terem experimentado de fato a Deus, eles esqueceram Deus. E consequência disso, irmãos, é que logo depois do versículo 10, a gente vai ver que eles começam a se envolver com idolatria dos povos vizinhos. Então, essa é a consequência de nós, como uma geração, não sermos responsáveis em conectar as próximas gerações. Deu para entender aqui? Amém? Vocês estão comigo aí? E aí quando eu estava meditando nisso, me veio uma pergunta para trazer aqui para nós hoje, que é o quanto que nós temos sido responsáveis em conectar a palavra de Deus com as próximas gerações. Porque como a gente viu, nós somos responsáveis. Se nós não fizermos isso, vai haver uma desconexão. Mas também, se nós formos pessoas que realmente entendem, têm convicção que há uma aliança de Deus conosco e com as gerações, então a gente passa a conectar elas ao invés de desconectar. Faz sentido? Amém? E aí, quando eu li esse texto, né, para trazer em relação a confessar a palavra, quando a gente, né, tem vindo de algumas séries, né, uma série de ministrações a respeito disso, e o Senhor trouxe um tema para o meu coração que é a aliança geracional. Fala comigo, aliança geracional. Eu trouxe 4 pontos, irmãos, para nós aprendermos, à luz da palavra, em como agir, para de fato nós conectarmos isso. Porque se nós não tivermos esses comportamentos, que nós vamos falar aqui, à luz da palavra, nós vamos cair naquele mesmo erro que aconteceu aqui com aquele povo. Aí começa a levantar uma geração que já ouviu falar sobre Deus, até sabe o que Deus fez, mas não conhece de fato a Deus. E esse é um grande perigo, porque é como se ficasse um vácuo entre as gerações. É como se ficasse, sabe, um buraco. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Você e eu, nós servimos um Deus que é geracional. Nós não servimos um Deus que simplesmente faz algo lá no passado e aí de repente não faz mais nada. Porque a palavra garante, irmãos, que Ele é o mesmo ontem, hoje Ele vai ser eternamente. Ele não muda. É nós quem mudamos. Então eu trouxe alguns pontos aqui. E o primeiro ponto de exemplo que nós precisamos carregar em nós nós termos um relacionamento vertical. O que é um relacionamento vertical? É nós estarmos conectados ao Pai. Sem que a gente esteja de fato conectado ao Pai, você pode tentar fazer o que você quiser, não vai funcionar. Você pode até ser uma boa pessoa, mas se você não tiver um relacionamento com o Pai, não vai funcionar. Por quê? Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte, Ele é aquele que derrama nas nossas vidas o poder dEle, a unção dEle. Ele é aquele que derrama, Ele, o Senhor, é responsável por isso, mas nós somos responsáveis por ter um relacionamento com o Pai. Então aqui, olha só o que fala lá em Lucas 22, no versículo 20. Ali a gente está vendo o texto a respeito da Santa Ceia, por exemplo. Aqui o Senhor Jesus, ele fala assim, ele faz uma declaração, que esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então aqui Deus, Ele está estabelecendo uma nova e eterna aliança conosco, através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus. E o que isso tem de importante para nós sabermos? Porque aquele povo, eles
eles ouviram falar, eles sabiam quem era, mas eles não conheciam de fato, porque eles não tinham um relacionamento com o Pai. É por isso que a gente sempre aprende, né, que nós precisamos ensinar a criança, né, nossos filhos, no caminho que se deve andar, para quando ele crescer, ele não se desvie, né? Então, aí que está o ponto, né? Como que uma geração, então, que experimentou tanto o poder de Deus, é capaz de vir a próxima geração que não conhece a Deus? Se há algum pouco tempo atrás, eles tinham acabado de experimentar coisas extraordinárias. Como que isso é possível? É porque cada um de nós somos responsáveis por ter essa conexão vertical. Eu sou responsável pela minha conexão vertical com o Senhor. Você é responsável pela sua conexão vertical com o Senhor. E isso tem a ver com o quê? Na meditação da palavra, numa vida de relacionamento com o Pai. Porque sem relacionamento com o Pai, nós não conseguimos ir adiante. Nós não conseguimos progredir, irmãos. Então, quando Jesus ele faz essa declaração, ele está estabelecendo essa nova aliança sobre a nossa vida. Essa conexão. E ele nos dá um livre acesso ao Pai. E olha só que legal isso. Sabe, a gente tem o privilégio de ter o acesso ao Pai. E isso nos conecta com Ele. Jesus nos proporcionou isso. Ele derrama então essa aliança sobre a nossa vida através do sacrifício de Jesus e nos conecta com o Pai. Então fala comigo, a nova aliança não é uma religião, mas ela é um relacionamento com o Pai. Irmãos, nós precisamos entender isso no nosso coração. A nova aliança que foi derramada sobre a nossa vida não é uma questão de religiosidade. Não é essa questão, mas é uma questão do relacionamento com o Pai. Então o Senhor, como eu falei, Ele nos conecta com o Pai, Ele nos dá esse privilégio de termos esse livre acesso através dessa nova aliança. E com isso, quando a gente entende que a nova aliança ela não é uma religião, nós entendemos que nenhuma geração permanece firme só por uma tradição. As gerações elas não permanecem firmes porque é uma tradição. Hoje nós vamos seguir assim e vai sempre ser assado, porque o Senhor Ele vai renovando a cada manhã, sabe? Ele vai derramando algo novo sobre as nossas vidas. O problema é que nós mudamos a essência das coisas. As pessoas elas acabam mudando a essência das coisas. Nós não podemos permitir que a essência da palavra de Deus mude. A essência do nosso relacionamento com Deus não pode mudar. Tem que estar sempre conectado. A aliança, que a aliança, ela não quebra. Nós temos esse livre acesso com o Pai. E isso nos conecta com Ele de forma vertical. E isso, irmãos, é o suficiente para a gente entender que não é uma questão de tradição, é uma questão de relacionamento. Então nós precisamos zelar pelo nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que apenas falar sobre ela, falar sobre a aliança do Senhor conosco, com a nossa família sanguínea, com a nossa família em Cristo, não é o suficiente. Nós precisamos ter uma convicção no nosso coração e viver de fato os nossos comportamentos segundo aquilo que a gente está entendendo. Nós temos uma aliança. O Senhor tem uma aliança conosco. Então, eu falar não vai ser o suficiente para que as gerações entendam que o Senhor tem uma aliança. Você acha mesmo que aquela geração que não conhecia o Senhor, que foi levantada, que não conhecia o Senhor, você acha mesmo que eles não ouviram falar de Deus? Gente, os caras acabaram de passar no meio do Rio Jordão que acabou de abrir. Eles acabaram de andar em volta de um muro e o muro cair. Eles acabaram de vir de vitórias de batalhas milagrosas. Sabe, você acha mesmo que eles não ouviram falar de Deus? Eles ouviram falar de Deus, mas o problema estava no relacionamento, conexão vertical. Porque isso é algo que nós precisamos escolher no Senhor. Eu preciso olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, os meus pais, nossa, eu cresci na igreja,
Meus pais pastores, meus pais sempre me ensinaram e tal, eu estava sempre ali no ensino, no estudo, mas chegou um momento que eu precisei decidir, porque se eu não decidisse isso, eu ia seguir para outro caminho. Não foi assim com vocês? Cada um teve que decidir, não foi assim? Ou não? Ou você está aqui porque alguém decidiu para você, assim, não, todos nós decidimos, todos nós olhamos para o Senhor e falamos assim: Senhor, eu reconheço, eu preciso me conectar com o Senhor. Então, quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos sendo exemplo para essas gerações, para a nossa e para a futura. Porque quando nós somos exemplo prático da vida, e não só da nossa fala, nós então estamos sendo o exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de perseverança para as próximas gerações, sabe? E quando a gente olha para isso, a gente vê que não importa o que a gente fala, não só o que a gente fala, não importa só o que a gente fala, não importa você só pregar, não importa, às vezes, porque a gente pensa assim: poxa, se eu falar, as pessoas vão ouvir. Claro que elas vão ouvir, né? Agora, a questão é, quando nós entendemos que precisamos pregar a palavra de Deus em todos os momentos, isso não está atrelado com o microfone, isso não está atrelado com estar aqui, ou estar aqui num telão aqui, que vai ficar bonito, né? Já tá ficando bonito, certo? Amém? Ih, pastor, tá ficando bonito, mas não está atrelado a isso, mas está atrelado a quando nós não estamos aqui. Porque o exemplo maior da nossa vida não é a nossa fala, é a nossa prática da vida. É quando a gente entende não só pelos nossos hábitos, mas a gente entende pelas nossas atitudes. Por isso que a gente sempre fala sobre praticarmos. Por isso que a gente sempre fala sobre ter uma nova vida em Cristo. Porque não adianta, irmãos, a gente pensar que nós falamos para as pessoas, mas nós não ter esses comportamentos de conexão com o Pai, que as pessoas vão de fato seguir. Porque o que mais tem efeito é a nossa vida prática. Amém? O segundo ponto aqui é o relacionamento horizontal. Isso aqui é maravilhoso, porque quando a gente chega no horizontal, a gente já passou aqui pelo vertical, porque primeiro começa no vertical. Eu e o Senhor, Senhor, eu preciso do teu amor por mim, que já foi derramado sobre mim. Nós já temos o amor de Deus derramado sobre nós. Nós já temos na palavra, irmãos. Nós já temos isso no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo. Você quer amor maior do que esse? Do que você ter o privilégio de ter o próprio Deus dentro de você? Isso é maravilhoso. Então eu preciso desse amor do Senhor sendo derramado em mim. Para quê? Para que eu me conecte à minha família. Para que eu me conecte com a minha família sanguínea. Para que eu me conecte com a minha família em Cristo. Amém? Olha só o que fala lá em Atos 16, 30. Quem quiser abrir aí. Eu acho admirável a vida do Paulo, do apóstolo Paulo, sabe? Porque, gente, as palavras de incentivo, as cartas, né, todo aquele incentivo, aquela motivação, vem na hora que o cara tá lá, tá ruim o negócio. Geralmente ele tá preso. Aí quando ele tá preso, ele vem e fala o quê? Alegrem-se no Senhor. Quando ele está preso, ele: mantenham-se firmes, perseverem. E aqui em Atos 16, versículo 30 fala: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém? Você crê que existe a salvação para você e para os da sua casa? Amém? Então o Senhor está derramando isso sobre nós. Aqui Paulo e Silas, eles estavam numa prisão e eles fazem essa declaração. Então creia no Senhor Jesus. E ele está falando aqui, sabe, que existe algo para ser derramado na nossa vida, mas não vai parar aí. Vai continuar na sua casa, vai continuar nas próximas gerações, vai continuar na sua igreja, Irmãos, o Senhor está derramando algo sobre as nossas vidas, mas não para aqui.
A gente precisa entender que a gente precisa ir adiante. Então, família é um ambiente de transmissão. Deixa eu te falar, a sua família não é um ambiente para você ser salvo e todo mundo para o inferno. Eu preciso te falar isso. Porque às vezes nós olhamos para a nossa família e pensamos, ninguém quer saber de Deus, mas eu quero, então estou aqui domingo. E a gente simplesmente descarta. E a gente chuta eles para o inferno. Porque a gente tem a palavra de Deus. E na igreja a gente consegue compartilhar, mas às vezes no meio da nossa família a gente não consegue. Às vezes a gente tem sempre uma palavra de Deus para compartilhar, mas no meio da família a gente não consegue. Irmãos, ambiente de família, a família sanguínea, é um ambiente de transmissão da palavra de Deus. Você tem uma oportunidade. Tem uns que falam que até é mais difícil. Pra mim já é mais fácil, porque é mais fácil no sentido da gente conseguir abrir mais, sabe, por ter mais intimidade. Mas sabe por que às vezes a gente não consegue fazer isso? Olha, eu sei que pode ser duro ouvir isso, mas às vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente sabe que o outro conhece mesmo a gente. Isso dói demais. Por quê? Porque quando nós estamos em ambientes assim, com luzes, e estamos aqui, tem alguém aqui, tem o Kaique aqui, né? Kaique, levanta a mão, adora o Senhor. Aí vem um pastor, bendito é o nome do Senhor, voz de muitas águas e tal. Isso nos motiva, isso é muito bom. Mas irmãos, a gente precisa aprender a carregar isso. E lá na nossa família, nós precisamos entender que a nossa família também precisa saber quem nós somos de fato em Cristo. Não que nós somos na igreja. Porque quando nós sabemos que o outro nos conhece de verdade, aí sim fica difícil a gente abrir e falar da palavra de Deus. Porque a gente tem medo do outro olhar pra gente e falar assim, ué, mas você está falando da palavra de Deus, só que você não é assim. Então quando a gente entende que a aliança do Senhor, quando é derramada sobre a nossa vida, nós temos a responsabilidade de levar isso para a nossa família. Porque o Senhor derramou isso não só sobre nós, mas Ele derramou isso sobre a nossa descendência também. Então nós precisamos entender que não é algo só para mim, mas isso também tem relação com a minha família. Irmãos, a fé... A minha voz falhando, deixa eu tomar uma água aqui. A fé, ela é fortalecida em comunidade também. Sabe, quando a gente fala... quando o pastor manda mensagem lá, né? Amanhã teremos o culto e tal, 10 horas, não sei o quê. Sabe, isso é motivação para a gente estar em comunidade, mas não só por uma questão de quantidade, mas principalmente porque nós zelamos pela fé uns dos outros também. Nós nos alimentamos, nós pegamos mais fogo, sabe? Porque nós estamos unidos. É assim que a glória do Pai é revelada, irmãos, na unidade. Não é eu aqui, você lá, e cada um na sua, cada um no seu quadrado. Não, mas é uma família, porque o Senhor nos proporcionou isso também. Além de você ter uma família sanguínea, você tem também uma família aqui em Cristo. Vocês são minha família, e eu espero também ser da família de vocês, amém? Então, a fé ela é fortalecida em comunidade, e nós precisamos entender isso, que quando nós estamos em uma igreja assim, né? E agora falando da comunidade, da graça, nós temos uma visão. Você frequenta, você faz parte, você está aqui numa igreja que é família. Você não está aqui, a igreja aqui não é uma igreja família porque tem o pai, a mãe, o filho que está aqui. Não é sobre isso, apenas sobre isso, mas é porque nós vivemos em família também. Então, eu com a minha família estou em família. Deu para entender isso? Eu com a minha família sanguínea estou com a minha família em Cristo. E juntos nós formamos uma grande família em Cristo Jesus. Então olha só como que a aliança do Senhor, quando ela é derramada sobre nós, ela não para em nós. E além de não parar em nós, ela não para também só aqui na nossa descendência, mas ela vai de geração em geração. Geração em geração. Então, quando a gente olha para a nossa visão da nossa igreja, sobre sermos uma igreja família, a gente combate e
rasga esse negócio de desconexão geracional. A gente, sabe, abomina isso. Por quê? Porque nós precisamos entender que a fé, ela é fortalecida em comunidade. Então nós precisamos estar juntos. Isso é trabalhado nos nossos relacionamentos. Porque aqui, eu sei que eu sou diferentaço do Giovanni. Eu sou diferente de você. Mas você percebe que mesmo nas diferenças nós estamos juntos, sempre. E é assim, isso é comum, isso é normal. E nós precisamos estar cada vez mais unidos. Por isso que a gente não pode cair na armadilha do isolamento. Porque a armadilha do isolamento é exatamente o que o inimigo gosta. Sabe por quê? Vou dar um exemplo bem prático, bem assim para a gente visualizar. Todo mundo aqui é ovelha, amém? Amém? Ou só eu sou ovelha? Então, amém? Então tá bom. É legal isso, né? Então todos nós somos ovelhas. E sabe o que o lobo gosta? O lobo gosta daquela ovelhinha que sai e fica lá sozinha. Porque é uma presa fácil. É ali que ele pega. É exatamente o que o inimigo quer que a gente faça. Se isola. Para que você vai ficar junto? Para que você vai ficar perto? Para que você vai ser conectado? Que negócio de família que é esse? Para quê? É muita melação. Muita melação. Irmãos, nós temos que entender que isso é uma armadilha de Satanás. Trazendo para nós, sabe o quê? Aquela vontade de trazer aqui, olha, em Juízes 2:10, onde levantou-se outra geração que até sabia sobre Deus, sabia o que Deus fez, mas não conhecia Deus. Sabe por quê? Porque nós, mesmo isso, às vezes quando nós nos isolamos, nós até sabemos sobre Deus, mas se nós não temos um relacionamento com a família de Deus, nós não entendemos o que é essa nova aliança. Por isso que quando a gente fala sobre ceiar, não é uma questão religiosa, mas é uma questão onde nós entendemos que o Senhor derramou a aliança dele sobre nós, e agora nós podemos juntos compartilhar isso. Nós podemos juntos, porque a aliança do Senhor está sobre nós, está sobre a nossa descendência, está sobre essas gerações, e nós estamos juntos, porque isso é uma conexão horizontal. Amém? Então isso é maravilhoso, irmãos. O plano de Deus, ele nunca foi nos alcançar de forma isolada. Nunca foi. Por isso que ele trabalha nos nossos relacionamentos. Sabe por que Deus trabalha através dos relacionamentos? É justamente para preservar as gerações. Por quê? Como assim? Como assim? Que negócio é esse? Preservar as gerações. Se você, vamos supor, nós temos um prazo de validade, né, professor, aqui na Terra, né? Então a gente nasce, cresce e... Exato. Então a gente tem a validade, né? Agora você imagina, que triste você nascer, crescer, conhecer pessoas, eu tenho certeza que você tem um monte de pessoas que você conhece. Talvez você pode olhar e falar assim, não tenho muitos amigos, mas você conhece muita gente, com certeza. Aí você imagina você morrer, você adorou Jesus, você estava ali sempre, porque você tinha uma conexão com o Pai, e aí você está lá no céu, aí você olha e vê o tanto de gente que você conheceu, o tanto de gente que você teve a oportunidade, que não foi para o céu. Imagina que triste isso, imagina que decepcionante isso, porque o Evangelho de Jesus, ele veio para alcançar todos, ele veio para ser derramado sobre todos. O que nós precisamos fazer é pregar a palavra. Pregue a verdade, é isso que o Senhor quer de nós. E como que a gente vai pregar a verdade se nós temos a aliança de Deus, o amor de Deus derramado por nós, através do sacrifício de Jesus, e nós não temos o amor pelo outro? Como assim? O amor de Jesus, ele é derramado sobre nós de uma forma que transborda, irmãos. Ele não é um amor que se limita a nós. Então por isso que quando a gente olha aqui, a gente vê o texto de Atos 16:30, a gente entende, nós cremos no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Mas crer no Senhor Jesus não é falar eu creio apenas, mas é você nas suas atitudes mostrar isso, na dificuldade, não só na alegria. Porque na alegria nós sempre cremos no Senhor, nós sempre, nossa, Jesus é maravilhoso, eu estou muito feliz. Mas na hora da dificuldade a gente
Não quero saber de nada, não. Não quero saber de nada. Irmãos, a aliança do Senhor Jesus, ela vem sobre nós e nos cura de todas as coisas. Porque o sacrifício de Jesus carregou isso também. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Acho que foi semana retrasada, né, que a gente falou sobre isso, se eu não me engano. Então, quando Ele derrama isso sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que o Senhor Jesus já levou todas essas coisas. Agora o que resta para mim é amar uns aos outros. É amar uns aos outros. Porque eu tenho uma conexão vertical. E eu também preciso ter uma conexão horizontal. Sem essa conexão horizontal, irmãos, a gente se torna egoístas, que só pensa em nós mesmos. Mas nós vivemos em um lugar, sabe? A igreja aqui, nós vivemos em família e nós precisamos ser cada vez mais família, cada vez mais unidos. Amém? Terceiro ponto. Nós precisamos estar conectados às gerações agora. Porque nós temos um relacionamento com o Pai. Nós temos um relacionamento com os nossos familiares, né? Sanguíneos e a família de Cristo. Mas também nós precisamos estar conectados às gerações. Parece redundante, né? Mas você vai ver que não é. Vamos lá. Abre aí comigo em Salmo 112, no versículo 1 até o 3. Salmo 112, 1 até o 3. Fala assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Então, a gente vê que Deus pensa geracionalmente. Quando eu estava meditando essa palavra, para trazer aqui, eu estava... eu sou bem conectado, né, com essa questão de louvor e tudo mais. Jovens, enfim. E eu vejo, irmãos, que... Eu já falei até uma vez sobre isso aqui, que hoje em dia, a gente tem vivido tem surgido uma discussão que... totalmente desnecessária a respeito de gerações. Como assim? A minha geração no caso, eu digo, né, os mais velhos, a minha geração lá atrás, ela era melhor. Aí, quando a gente olha para essa discussão, as pessoas têm levantado o ponto de que essa geração agora, ela é meio Nutella. Ela não tá com nada não, mas quem tá é a minha, lá atrás. E aí é levantado esse ponto hoje em dia, e isso gera uma discussão que nos faz pensar, sabe o quê? Que existe o reino de Deus antigamente, e existe um outro reino de Deus, na nova geração. E quando eu estava meditando sobre isso, eu estava entendendo que o Senhor, na verdade, aqui a gente lê, né, a respeito disso, e diversos outros textos na Bíblia falam que, mostrando que o reino de Deus, ele é construído em gerações. Não foi assim lá com Israel, com Moisés e Arão, Josué e Caleb, e aí foi indo. Ou seja, Moisés e Arão, eles não desfrutaram da terra prometida, mas eles batalharam para que eles estivessem lá, não foi? E lutaram muito, não foi pouco. Eles ralaram. E a gente sempre fala, né, sobre plantar. Eles plantaram e outra geração colheu. E eu estava pensando sobre isso, que o reino de Deus, ele é construído em gerações. Então, antigamente, a gente pode pensar que a gente pode levantar o ponto de que a geração antigamente era boa, a igreja era boa, e hoje é tudo Nutella. Só que quando nós fazemos isso, nós desmerecemos o tratar de Deus entre as gerações, sabe? Porque a gente precisa entender que é o seguinte: antigamente não tinha como você mandar uma mensagem
para outra pessoa do outro lado do mundo para falar da palavra de Deus. Hoje tem. Hoje a gente tem recursos a mais que a gente utiliza para isso. Eu não estou falando para você mandar uma mensagem em francês ou em italiano não, tá? Mas eu estou falando para você entender que a essência do negócio, a essência é que o Senhor, Ele está fazendo algo novo todos os dias. E então, cada vez mais, nós temos um papel diferente. Por exemplo, há um tempo atrás, o Senhor, Ele me usava em determinada área. Só que, hoje, o Senhor me chama para algo diferente. Então, nós precisamos entender que nem sempre a gente vai estar na nossa zona de conforto. Nós não vamos estar sempre na nossa zona de conforto. Mas, por que eu estou falando isso? A gente trabalha com juventude, a gente sempre fala para os adolescentes, a melhor fase da sua vida é agora para você gastar no Senhor. Não, assim, sabe, investe muito no seu ministério, aprende muito no seu ministério, porque depois, tem adolescente que fala que ele já não tem tempo mais, aí a gente sabe, né, tipo, tempo você vai descobrir que você não tem depois. Mas, não desmerecendo, mas a questão é que nós sabemos que quando nós éramos pequenos, quando nós tínhamos uma idade ali na nossa fase adolescente, juventude, a gente conseguia, né, correr mais, a gente conseguia investir mais. Só que quando a gente adquire tanta experiência, né, os mais experientes, chega numa determinada fase da vida que nós não podemos só simplesmente falar, eu vivi, mas ficou lá. Agora a gente não vive mais, porque essa geração é Nutella. A gente começa a desmerecer o que o Senhor fez lá atrás e desmerecer o que o Senhor quer fazer hoje. E às vezes, irmãos, a nova geração ela precisa do exemplo nosso. Ela precisa do exemplo daqueles que viveram histórias, daqueles que viveram e oferece para eles, olha, você quer viver isso aqui também? Porque eu vivi isso aqui, mas agora você não vive mais, né? Você, né, é fraco, né? Eu que era forte antigamente. Irmãos, não, a gente tem que mostrar para eles, falar assim, olha, o Senhor, o mesmo Deus que derramou cura lá quando Jesus estava aqui na terra, é o mesmo Deus que derramou a cura lá em 1999, é o mesmo Deus que derramou a cura lá em 2010, e é o mesmo Deus que vai derramar a cura sobre você aqui em 2026, você crê? É isso, por quê? Porque Deus não muda, o que muda é o nosso coração ele se corrompe com discussões humanas, corrompe com ideologias, corrompe com coisas que nos afastam, ao invés de nos aproximar. E sabe o que isso faz? Faz com que a gente desconecte as gerações. Por isso que eu falei que quando a gente pensa dessa forma, é como se a gente tivesse o reino de Deus antigamente e o novo reino de Deus agora. Mas é o mesmo reino de Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a semear a todo tempo. Nós precisamos aprender a ser exemplo para os mais novos. E tem texto na Bíblia que fala a respeito disso. Ai, tem, irmãos. Tem. Ensina discipulado, ensina a sermos discípulos. Nós precisamos aprender isso. Que nós um dia, e continuamos sendo discipulados, mas vai chegar um momento que nós precisamos entender. Jovens, vai chegar um momento que nós precisamos entender que nós precisamos ser referência. E irmãos mais velhos, nós precisamos ver o exemplo de vocês. Nós precisamos ver o que aconteceu antes, o que o Senhor fez antes. E sabe por quê? Para nós termos uma base do que a gente pode ir além. Não é assim? O reino de Deus, ele começou lá atrás. Ele não começou na sua geração e agora aqui um novo reino de Deus na minha geração. Não, começou lá atrás. A gente vem expandindo o reino de Deus cada vez mais. A gente vem crescendo o reino de Deus cada vez mais, através do poder de Deus, através da aliança dele que foi derramada em nós. E hoje nós podemos olhar para as gerações e falar, essa aliança tem a ver conosco. Sabe, tem a ver conosco. Então, o que a gente faz hoje vai impactar o que vem depois. O que você faz hoje na sua vida vai impactar os seus filhos no futuro. O que você faz hoje vai impactar a juventude da sua igreja. O que você faz hoje vai impactar aqueles que vão vir, irmãos. Então nós precisamos ter
essa conexão com as gerações. Porque uma geração conhece a Deus e a próxima ela precisa ser apresentada a Ele com a nossa vida prática. Amém? Quarto ponto, já estou quase encerrando. Faltam mais 6. O quarto ponto, irmãos, é que nós precisamos estar conectados ao propósito. Abre aí comigo em Gálatas 3, versículo 13, e vamos ler até o 14. Que fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então olha só que interessante, aqui quando fala Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo te resgatou da maldição da lei, você crê nisso? Então, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, Ele nos tira de uma posição ali de escravidão do pecado e nos coloca numa posição estratégica, ou seja, Ele nos coloca em outro patamar. A gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade agora. Qual é essa responsabilidade? A gente sempre fala aqui que um dia alguém te convidou, um dia alguém falou de Jesus para você, um dia você ouviu falar de Jesus através de alguém, não foi assim? Então, se isso aconteceu, foi porque alguém teve uma responsabilidade de te falar. Então eu sou responsável por compartilhar da palavra para o outro. E aqui quando a gente olha e entende que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Ele nos coloca então numa posição onde pessoas precisam ser alcançadas, então Ele nos coloca numa posição de responsabilidade. Eu e você somos responsáveis agora. E essa responsabilidade, irmãos, claro que ela exige de nós. Quem trabalha em empresa sabe muito bem disso, que cada vez mais que você recebe uma promoção, cada vez mais que você está em um determinado cargo de responsabilidade, você tem cada vez mais responsabilidade, não é assim? Por isso que você é promovido. Então, cada vez mais você é promovido, cada vez mais você, às vezes, é chamado, né, para a sala lá da chefia, para trocar uma ideia. Só bater um papo. Então nós somos responsáveis cada vez mais, porque cada vez mais o Senhor está nos chamando para estar mais perto. E cada vez mais perto de Jesus, cada vez mais referência nos tornamos. Então quando a gente entende que nós estamos conectados a um propósito, eu preciso entender que quando eu estou em Cristo, a minha vida não pertence mais a mim. Mas eu preciso entender que a minha vida pertence a Cristo, e eu falo: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer, em qual posição o Senhor quer que eu esteja de forma estratégica? Na minha família, na minha casa, no trabalho, né, na faculdade, na igreja. Em qual ministério o Senhor quer me usar? Senhor, revela para o meu coração. Eu vou experimentar, eu vou investir. Sabe, irmãos, por quê? Porque nós entendemos que existe um propósito. Então, quando nós temos uma conexão vertical, horizontal, nós entendemos que temos uma conexão com as gerações, eu entendo, há um propósito em cima de tudo isso. E se eu não estiver conectado nisso, eu não entendo que o propósito não é para minha glória. Se eu não estiver conectado, eu penso que na verdade é tudo sobre mim, não é sobre mim. Quando eu entendo que eu estou conectado ao propósito, eu entendo que é tudo sobre Ele. Porque o Senhor tem algo para derramar, não só na nossa vida, mas naqueles que vão vir ainda. Mas nós precisamos estar alinhados ao propósito do Senhor. E a gente precisa entregar à próxima geração, sempre, irmãos, mais apaixonada por Jesus do que a gente recebe. Então eu tenho certeza que você é apaixonado por Jesus. Amém? Que bom. Então, o seu nível de paixão, de amor por Jesus, quando você olha para a próxima geração, a gente precisa entender
cara, você precisa ser melhor do que eu. Você precisa ser muito mais intenso do que eu. Você precisa ir muito mais adiante do que eu. E que legal, porque Jesus fez essa declaração para nós, né? Se vocês crerem no meu nome, coisas maiores vocês vão fazer. Olha só o privilégio. Eu falo, né? O dono do negócio, o dono da vida, o dono de tudo, olhou para nós e falou assim: vocês podem ser melhores através do meu nome se vocês crerem. Que privilégio, irmãos. Agora, como que nós vamos ser melhores? Como que nós vamos fazer? Não melhor por sentido de eu quero ser melhor, por ego, não. Mas é melhor no sentido de, eu quero cada vez mais impactar essa nova geração. Eu quero que cada vez mais eles sejam apaixonados por Jesus. Sabe? Quando eu olho para isso, quando eu olho para Cristo, eu vejo, Senhor, que privilégio que eu tenho. Mas não tem como eu fazer isso sem conhecer o propósito dele na nossa vida. E o propósito dele não é para nossa glória, mas é para a glória dele. Então, a gente que trabalha com a juventude, a gente sempre escuta isso. Sempre escuta sobre, se nós não fomos apaixonados por Jesus, eles não serão. Por quê? Porque eles não querem saber do que você fala, eles querem saber do que você faz. E hoje é assim. Eles mais olham do que às vezes escuta. Eles mais enxergam, eles estão olhando para você mais do que às vezes eles querem sentar e ouvir. Sabe? E quando a gente entende o propósito de Deus, a gente é capaz de fazer qualquer coisa por Cristo. Então eu entrego a minha vida, eu entrego tudo o que sou, tudo o que eu tenho, em prol de alcançar vidas, em prol de que essa nova geração, eles sejam impactados por uma paixão maior do que eu tenho por Jesus. Eles serão mais apaixonados por Jesus do que eu sou. Porque esse é o desejo do Senhor para nós, que nós estejamos numa posição de responsabilidade. Então, com isso, você percebe que em Cristo você não é só herdeiro, você não é só isso, co-herdeiro, mas você também é continuador da obra de Deus. Você percebe que as coisas não param em você, você percebe que as coisas não travam em você. A bênção de Deus não trava em você. A bênção de Deus, ela vai continuar sobre outros, sobre as gerações, sobre as famílias, porque isso é uma aliança de Deus conosco. E isso é uma aliança de Deus conosco que vai para a nossa descendência. Então nós não podemos o quê? Aceitar que o mundo corrompa a nossa descendência. Porque o mundo está assim. É tanta ideologia, tanta coisa, irmãos, que está mostrando para os filhos, para as crianças, a corrupção dos princípios de Deus. Então nós não podemos aceitar isso. E hoje justamente nós confessamos o quê? Que nós temos uma aliança, que Deus tem uma aliança conosco e com a nossa família, através do sacrifício de Jesus. E essa aliança, ela exige posicionamento. Então, toda geração escolhe o que vai deixar para a próxima geração. O que você vai deixar para a próxima geração, irmãos? Será que a gente tem deixado para a próxima geração apenas murmurações, apenas reclamações, apenas, sabe, só questionamentos? Ou a gente tem deixado para eles o poder de Deus, sabe, de fato, que não só faz no meu tempo, mas faz no seu tempo também. No tempo no sentido da geração, tá? Não no meu tempo cronos. Mas o Senhor, Ele fez na nossa vida, e Ele vai fazer na próxima geração, Ele vai fazendo nas gerações. E quando eu entendo isso, então eu estou entendendo o propósito do Senhor, que é fazer em nós. Fazer, realizar através de nós. Através do exemplo que nós temos, que nós carregamos. Então, se nós não carregarmos esse exemplo, nós não estamos zelando por isso. Porque como assim zelar por isso? Quando você recebe isso, quando o Senhor derrama sobre nós a aliança dEle, Ele está derramando o poder dEle em nós, e através desse poder, nós precisamos fazer o quê? Zelar. Não é assim que a gente mantém uma fogueira acesa? Colocando sempre o quê? Lenha. Então a gente sempre tem que colocar lenha.
Ou não, você acende lá a fogueira, vai queimar sempre, né? Não é assim, a gente precisa colocar lenha. Então quando a gente entende que a aliança do Senhor é derramada sobre nós, dessa forma, nós não somos só beneficiários dela. A gente só não desfruta dela, simplesmente. Mas a gente se torna também guardião dela. Sabe, nós somos guardiões. Nós somos guardiões dessa presença em nós. Por quê? Porque o Senhor fala para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. O Senhor fala para nós estarmos, o Senhor nos insere como sentinelas. Como? Como assim sentinela? Que está o tempo todo alerta, que está o tempo todo ativo. Senhor, eu estou de olho. Por quê? Porque eu quero mais do Senhor. E eu não quero nenhuma interferência das trevas na minha vida, na vida da minha família, porque o Senhor tem uma nova aliança que foi derramada em mim e na minha família. O Senhor tem uma aliança que foi derramada em mim, e o Senhor está derramando sobre gerações. E se eu não estiver conectado, eu vou ser responsável por desconectar gerações, não por conectar. Então nós, irmãos, somos responsáveis por entender o propósito de Deus em cima disso. O propósito de Deus, ele está cada vez mais indo além. Ele estava cada vez mais crescendo. O reino de Deus está cada vez mais expandindo. Por quê? Porque nós entendemos que juntos nós conseguimos, através de Cristo, através do poder de Jesus em nossas vidas, expandir cada vez mais o reino de Deus. Esse é o nosso papel, esse é o propósito nosso, amém? Agora faltando 5 pontos. Cadê? Tô brincando, parei com a... Então, irmãos, agora para finalizar, quero te convidar para você ficar de pé. Vou relembrar aqui você o que a gente leu lá no começo. Juízes 2:10. A gente viu uma geração que foi levantada que não conhecia Deus. E consequentemente, o que aconteceu com eles? Eles começaram a se tornar um povo idólatra. Idólatra. E sabe, quando a gente não está nessa posição de conhecimento, de convicção, Senhor, eu entendo, Senhor, eu tenho convicção que o Senhor tem uma aliança comigo, que o Senhor tem uma aliança com a minha família, que o Senhor tem uma aliança com gerações. Se eu não tiver conectado, irmãos, nós vemos que a consequência disso é idolatria. Aí a palavra fala que um abismo vai chamando outro abismo, e aí começa a entrar vícios, começa a entrar prostituição, começa a entrar coisas que o inimigo vem instalando, querendo instalar sobre vidas, querendo corromper as nossas gerações, querendo colocar um buraco entre as gerações. E sabe, a gente sempre fala isso, que o inimigo, ele age a partir da brecha que nós damos. Não é que ele fala assim, de repente ele fala assim, vou ali destruir uma igreja hoje. Vou ali destruir uma família hoje. Não, não é. Ele anda ao nosso derredor. E quando nós abrimos a brecha, a palavra fala que ele entra e ali sim age nas nossas vidas. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que precisamos estar conectados, porque se nós desconectarmos, é onde o lobo vai ver as ovelhas sozinhas, isoladas, e ele vai falar o quê? Isso é presa fácil para mim. Então, já que ele está fora do corpo, já que ele está longe do corpo, já que ele não está presente, já que ele não está ali junto, já que ele não age como família, eu consigo pegar ele de um jeito mais fácil. Então a brecha está logo ali. É onde ele entra, é onde ele destrói famílias, é onde ele destrói igrejas, é onde ele começa a agir a partir da brecha. Então aqui em Juízes 2:10 a gente viu uma geração desconectada que, o que ela fez? Ela produziu uma outra geração que não conhecia Deus. Porque desconectou. Sabe? Tanto aqui a responsabilidade dessa geração que não conhecia Deus, eles não tiveram uma experiência, eles viram, eles ouviram, mas eles não estavam ali, eles não buscaram experimentar essa experiência com Deus também. E consequentemente, eles se tornam uma geração que não conhece a Deus. Mas tem a boa notícia,
que a nova aliança, pelo sangue de Jesus, ela nos restaurou. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, e às vezes a gente pensa, eu estou desconectado, eu tenho a boa notícia para você. Jesus estabeleceu sobre nós uma nova aliança que nos restaurou. E essa nova aliança, ela restaurou a nossa conexão com o Pai, ela restaurou a nossa conexão com os nossos familiares, com a nossa família aqui na igreja, ela restaurou a nossa conexão entre gerações, irmãos. E isso nos faz cada vez mais fortes. Então nós não fomos chamados só para chegar no céu, nós somos chamados para garantir que a próxima geração também chegue. Não adianta você chegar na terra prometida apenas. Você tem que chegar na terra prometida, pegar a mão da próxima e falar assim, vem também, vamos também para o céu, vamos também, sabe? Olhar para sua família e falar assim, não só eu vou para o céu, mas vocês vão também. Não só eu vou para a igreja, mas vocês vão também. Sabe, é olhar para a igreja e falar assim, eu já tive experiências com Deus, mas eu pego na mão da próxima geração e falo, vem que você também vai viver isso, você vai viver coisas maiores ainda do que eu experimentei. Então nesse momento, eu queria convidar você a fechar os seus olhos.